Nesse vídeo vamos abordar a estrutura mais importante relacionada com a memória, que é o hipocampo. Primeiramente vamos falar um pouquinho da localização, de como essa estrutura começou a ser relacionada com a memória e algumas das funções dessa estrutura. O hipocampo é uma eminência alongada e curvada que se situa no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral e acima do giro parahipocampal. A estrutura se assemelha a um cavalo marinho. A gente consegue perceber aqui na imagem que está destacado a localização do hipocampo e ele realmente lembra a forma de um cavalo marinho. O hipocampo começou a ser relacionado com a memória quando começaram a ser feitas algumas cirurgias da retirada dessa estrutura em pacientes com epilepsia. E foi observado que, após a cirurgia, esses pacientes começaram a ter alguns tipos de amnésia. Portanto, o hipocampo começou a ser relacionado com a memória e começou a ser altamente estudado. Algumas das funções do hipocampo são memória declarativa de curto prazo, consolidação da memória, orientação no espaço, que é a memória espacial ou topográfica, e a regulação comportamental. Conexões do hipocampo. O hipocampo tem ligação com diversas áreas neocorticais. Alguns exemplos são quando as informações saem do hipocampo pelo fórnix e são direcionadas aos corpos mamilares, e também a relação que o hipocampo tem com a amígdala, que é quando a amígdala envia informações com relação à memória de eventos emocionais para o hipocampo. Isso tem a ver com o porquê nos lembramos mais facilmente de eventos traumáticos ou de alto prazer, pois a consolidação da memória é maior quando a informação está associada ao episódio de grande impacto emocional, devido à ligação que o hipocampo tem com essas estruturas do sistema límbico. Divisões. Podemos dizer que o hipocampo tem 3 sub-regiões, que é o giro denteado, o subículo e o hipocampo propriamente dito, que é dividido em CA1, CA2, CA3 e CA4. O giro denteado, ele fica localizado medialmente ao córtex temporal occipital inferior e aparenta estar envolvido na separação de padrões, ou seja, na codificação de eventos similares em representações diferentes, fazendo com que o hipocampo evite que memórias sofram interferências de outras, mesmo que sejam parecidas. O subículo do hipocampo é a área de transição entre o hipocampo e o córtex entorrinal, portanto está localizado na parte inferior da formação do hipocampo e possui uma camada espessa de células piramidais. A principal função é o processamento de memórias de informações espaciais e de movimento. O hipocampo propriamente dito é dividido nas sub-regiões CA1, CA2, CA3 e CA4. A CA1 é fundamental para a memória similar à episódica e para a separação temporal. A CA2 é essencial para a memória social e ajuda a codificar informações espaciais. A sub-região CA3, além de possuir a mesma função do giro denteado, que é a separação de padrões, ela ainda atua no complemento de padrões, que é a evocação de uma memória na presença de um estímulo que facilite a lembrança de um evento já vivenciado, mesmo que não seja idêntico a ele. E a região CA4 é o setor do hipocampo que é envolvido pelo giro denteado e as células são polimórficas. Aqui nessas imagens a gente consegue ver a localização dessas estruturas, do subículo, do giro denteado, do CA1, CA2, CA3 e CA4. E aqui a gente também tem um corte histológico que mostra a localização dessas estruturas também. Por fim, a gente pode perceber que o hipocampo é uma estrutura importantíssima para a memória, contudo, este não é o lugar onde são guardadas. As lembranças são levadas para o hipocampo e logo depois elas vão para o córtex cerebral, que é a camada mais externa do cérebro e que é rica em neurônios. O hipocampo irá informar ao córtex cerebral da importância de se reforçar determinada informação, assim consolidando a memória sobre algum evento.